Fala, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje eu venho resolver mais questões do PAS 3. E hoje a gente está aqui no desafio 120 mais, né, galerinha? E no desafio 120 mais você sabe como é que é, né? Eu pego essa apostila maravilhosa aqui, ó, essa apostila maravilhosa e vou resolvendo 10 questões por semana, né? Nós estamos aqui em eletromagnetismo. Nós já fomos em eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, voltando para eletrostática, já fizemos eletrodinâmica, estamos voltando para eletromagnetismo. Nós estamos na semana de número 6. Então, vou utilizar, né, essa apostila maravilhosa e continuar resolvendo as questões do país. Lembrando que nessa apostila maravilhosa, toda coloridinha e coisa e tal, né? Nela, galerinha, a gente tem as questões organizadas por conteúdo para você conseguir responder aí de uma forma mais organizada no seu, né, estudo, né? Então aí, ó, se você está estudando, quer ter, né, um notão no PAS, quer amassar a prova do PAS, tá aí. Essa apostila vai te permitir ter um estudo mais orientado, né, da física para a prova do PAS. E eu tô aqui procurando o eletromagnetismo, achei as questões de eletromagnetismo. Tá aqui, ó, galerinha. Hoje nós vamos fazer essa questão aqui do PAS de 2019, tá? E vamos terminar aqui nessa questão do PAS de 2017, tá? Então, essas questõezinhas aqui, os alunos costumam tirar bastante dúvidas, né? Durante as aulas, porque eles têm dificuldade, já que elas abordaram alguns conteúdos que não são tão comuns aí nas provas dos vestibulares, do Enem, do PAS, enfim, são conteúdos que dentro do eletromagnetismo os alunos não têm tanta familiaridade, tá? Mas nenhum bicho de sete cabeças não, a gente consegue desenrolar legal essas questões. Então, nosso trabalho de hoje é pegar essa apostilazinha e resolver as questões do PAS de 2019, 2018 e 2017. Então, veja que em 3 anos seguidos, né, foram abordadas essas questões do PAS, fora aquelas que a gente já resolveu no bloco passado. Então, se você está gostando, não deixa de se inscrever no canal, meu querido. Não deixa de curtir o vídeo se você gostou, é claro. E mais, né, não menos importante, melhor dizendo, né, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, sem enrolação. Vamos para mais resolução de questão do PAS, beleza? PAS 3, desafio 120 mais, vamos lá! Olha só, quando um fluxo magnético varia através de um circuito elétrico, ocorre indução de uma força eletromotriz e de uma corrente no circuito. Como exemplo, a figura a seguir ilustra a situação em que um fio condutor retangular, a gente chama esse fio condutor de espira, né, galerinha? Espira retangular. É, beleza, de lados igual a 0,25 metros, 0,8 metros, é deslocado com velocidade constante, v igual a 0,4 metros por segundo, para a região onde existe um campo magnético constante de módulo 0,15 Tesla, perpendicular ao plano do fio condutor, e sentido indicado na figura. Então a gente tem uma espira aí, ela vai adentrar no campo magnético uniforme, e na medida em que ela entra no campo magnético uniforme, o fluxo magnético pela espira começa a variar e na medida em que ele varia, ocorre, né, uma força eletromotriz induzida que induz uma corrente elétrica nesse fio, né? E aí nós temos todo o processo acontecendo de indução eletromagnética, né? Aquela que é descrita pela lei de Faraday, não é isso? Então, lembra, falou de indução eletromagnética, tu vai lembrar de Faraday. Cuidado para tu não confundir com o processo de eletrização, né, que tem a gente tem eletrização por atrito, por contato e por indução. Não é dessa indução que eu estou falando. Isso aí é indução lá na eletrostática. Eu estou falando aqui de indução eletromagnética. É quando uma variação no campo magnético consegue produzir um- uma corrente elétrica induzida, uma força eletromotriz induzida. A garganta do professor aqui tá mal, viu? Depois da Copa do Brasil, da Copa do Brasil, né? Flamengo foi campeão, teu professor ficou sem voz, teu professor ficou gripado, teu professor ficou destruído, gastou toda a energia ali torcendo pro Flamengo e, claro, sendo campeão, como eu havia dito que seria, né? Aqui, ó, né? Flamengo campeão mais uma vez, né? Pentacampeão, mas deveríamos ser hexacampeão. Ano passado vacilamos perdendo pro São Paulo. Baita vacilo do Flamengo. Então vamos lá. Olha só, item de número 1. Pra gente julgar e fazer o que se pede, né? No item do tipo C, do tipo B, enfim. Não é pra julgar o item, não. Considerando que o fio condutor atravessa completamente a região de campo magnético, assinale a opção que apresenta o tempo em que haverá corrente induzida no fio, desde o instante em que ele começa a entrar no campo magnético até o instante em que ele sai totalmente da região onde existe campo magnético. Então, galerinha, eu quero que você perceba o seguinte:
para que tenha corrente induzida, é necessário que tenha aquela força eletromotriz induzida. E a lei de Faraday, ela nos diz o seguinte: a força eletromotriz induzida, ela é igual à variação do fluxo magnético no tempo. Esse φ aí representa o fluxo magnético e a variação dele no tempo gera uma força eletromotriz. É claro que essa força eletromotriz, na verdade, de acordo com a lei de Lenz, ela se opõe à variação do fluxo magnético, né? Então, a gente vê lá nas aulas de indução eletromagnética que na medida em que você aproxima o ímã da espira, gera uma corrente elétrica na espira, tal que essa corrente gera um campo, porque corrente gera campo. Então, na própria espira vai gerar um campo que vai interagir com o ímã. Então, o ímã gerou uma corrente na espira, que gerou um campo na espira, que interage com o ímã. Mas ele interage como? Evitando essa aproximação, se estiver aproximando. E se estiver afastando, evitando o afastamento. Por isso que aparece, então, né, esse sinal negativo, dizendo que a força eletromotriz induzida, ela se opõe à variação do fluxo magnético, beleza? Ela não quer que isso aconteça e quando acontece, ela tenta se opor, ok? Bom, mas o importante pra gente é verificar o seguinte, que só vai ter força eletromotriz induzida se houver a variação do fluxo magnético, né, no tempo. Se o fluxo variar, é isso. E por que é importante que tenha a força eletromotriz? Porque a força eletromotriz gera o que a gente conhece como corrente induzida, né? A corrente que vai, né, percorrer aqui a própria espira na medida em que ela entrar nessa região com campo magnético. Eu não sei se você lembra, mas esse fluxo magnético, para calcular o fluxo magnético, galerinha, é assim, ó. B, que é o campo magnético, vezes A, que é a área, né, vezes cosseno, né, do ângulo θ, que é o ângulo entre o campo e o vetor, o pseudo-vetor área, né? Então, existe um ângulo aí entre esses dois carinhas aqui, tá? Entre o pseudo-vetor área e o campo. E aí, o que que acontece, garinha? É necessário, portanto, que algum desses aí sofra variação para que, né, esse φ varie. Então, ó, eu quero fazer ele variar, tem algumas formas de fazer ele variar. Primeira coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu posso mexer no valor do campo magnético. Se eu mexo no valor do campo magnético, eu consigo alterar o fluxo. Então, eu posso ficar variando a quantidade de campo na medida que a espira se aproxima, né? Se o campo vai aumentando, então o fluxo está aumentando, então eu tenho corrente sendo induzida nesse processo. Outra coisa que eu posso fazer é ir mexendo na área. Então, se eu conseguir ir aumentando a área ou diminuindo a área na medida em que se aproxima, né, a espira, por exemplo, ó, a área banhada pelo campo vai alterando, não vai? Quando ela vai se aproximando, cada vez eu tenho mais área banhada pelo campo, na medida que ela for se aproximando aí. Então, quer dizer que essa área, na medida em que ela altera, também é capaz de criar, né, essa alteração na área também é capaz de criar uma alteração no fluxo magnético, beleza? E por fim, se eu conseguir também, garinha, alterar, por exemplo, o ângulo, né, entre a área e o campo, eu consigo também, se eu alterar o ângulo e o ângulo entre a área e o campo, eu também consigo alterar o fluxo magnético. Então, tem pelo menos, né, essas três formas de alterar o fluxo magnético. E aqui, garinha, nessa aproximação, eu vou ter tanto a intensidade do campo ali, né? Embora ele seja constante, né? Na medida em que eu vou aproximando a espira de um campo, né? Quanto mais próxima de um campo, maior é o campo que atua sobre ela, né? Quanto mais afastado, menor. Mas depois que entrou ali, nas proximidades ele é constante. Então, quem é principalmente relevante aí é a área, né? Então, a área, quando ela se altera, ela gera essa alteração no fluxo, a área banhada pelo campo. Bacana? Então, é sobre isso que a gente está falando. Quer dizer, repara só, quando que vai ter, então, atuação, quando que vai ter corrente induzida nessa espira? Bom, vai ter só corrente induzida nessa espira, galerinha, enquanto eu tiver essa área entrando aqui. Depois que essa área entrar completamente aqui dentro, aí o campo vai ser constante, a área vai ser constante e o θ vai ser constante. Se os três parâmetros permanecerem constantes lá dentro, aí, meu querido,
aí não vai ter variação do fluxo magnético. Então, é como se eu tivesse a seguinte coisa acontecendo, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu vou tentar reproduzir essa situação aqui, ó. Vamos dar uma copiada aqui, ó, nisso aqui. E vamos tentar reproduzir esse campo aqui no cantinho, ó. Vou colar ele aqui. Aí eu vou duplicar novamente. Vou duplicar novamente. Vou tentar manter aí distâncias mais ou menos iguais, né? Porque a gente está falando de um campo magnético uniforme. Então, pronto. Imagina então que esse é o meu campo magnético e aqui está a minha espira, tá? Aqui está a minha espira. O que que acontece, garinha? Eu só vou ter... Ô, espira velha feia. Fecha aí o negócio direito, rapaz. Aí. Eu só vou ter, galerinha, campo magnético. Aliás, eu só vou ter corrente elétrica induzida enquanto essa espira estiver entrando, ó. Tá entrando, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Tem corrente induzida, 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 tem corrente induzida. Acabou a corrente induzida. Acabou a corrente induzida, não tem mais corrente induzida, não tem mais corrente induzida, não tem, não tem. Aí começa a aparecer corrente induzida, 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 acabou a corrente induzida. Acabou a corrente induzida. Ou seja, o que que eu preciso aqui, garinha? Eu preciso basicamente brincar aqui com a área. Então a área ela vai ser muito importante para o nosso entendimento. Quem é que vai gerar a variação no fluxo? É a área banhada pelo campo, bacana? Porque quando ele estiver completamente imerso, quando essa espira estiver completamente imersa no campo, o que que vai acontecer, garinha? Quando ela estiver completamente imersa, o campo vai ser constante. A área vai ser constante. E o θ também vai ser constante. O θ está relacionado ao giro dessa espira, né, dentro do campo. Né? Como ela não vai estar girando, ela vai estar só transladando, então, né, no final das contas, os três parâmetros vão permanecer constantes, portanto, eu não vou ter variação do fluxo, e aí eu não vou ter corrente elétrica induzida, força eletromotriz induzida. Bacana? Então, durante quanto tempo, professor, eu vou ter essa variação, né, no fluxo magnético? Aí não é difícil de imaginar isso aqui acontecendo, galerinha. Repara só. Vou tentar só alinhar os dois aqui. Né, o toque não deixaria eu continuar. Então, qual é o comprimento dessa espira aqui, garinha? Qual é o comprimento dessa espira? Bom, vamos ver. O comprimento dessa espira, professor, é 0,8 metros. Pois é. Enquanto ela estiver entrando, essa área, né, for variando, eu vou ter um deslocamento de até ela entrar completamente aqui dentro, né? Ela vai andar quanto, garinha? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer bonitinho esse desenho. Ó, vamos supor que ela entrou completamente, então, dentro do campo magnético, tá? Completamente imersa no campo magnético. Sabe quanto que vai ser o deslocamento dela? Vai ser isso aqui, ó. Peraí. Ô, sacanagem. O deslocamento dela vai ser isso aqui, galinha. E... Ó, pega a frenteira dela aí como referência aí, né? Pro movimento. Pega a frenteira dela aí, ó. Se você pegar a frenteira dela aí, galinha, o que que vai acontecer? Ô, rapaz. Então, ele vai sair daqui e se deslocar até aqui, né? Ele vai se deslocar quanto? 0,8 metros. Só que quando a espira estiver lá do outro lado, né? Prestes a sair também, o que que vai acontecer? Ela vai ter que acabar deslocando essa mesma quantidade. Ela vai ter que acabar deslocando quanto? Enquanto sai. Enquanto sai, né? Ela vai acabar deslocando mais 0,8 aí. Então, mais 0,8. Então, se eu fosse calcular o quanto eu vou ter de deslocamento da espira enquanto essa área varia, tá? Ó, porque, ó, esse deslocamento que ela vai ter aqui dentro, ó, ele não conta. Por que que ele não conta? Porque aqui dentro o fluxo vai ser constante. Para o fluxo constante, nessa distância, a corrente induzida é igual a zero. Então, aqui dentro, a corrente induzida vai ser zero, galerinha. O que eu preciso, portanto, é que esse fluxo sofra uma variação. E ele só tem variação aqui. Então, aqui eu tenho variação do fluxo magnético e aqui eu vou ter a variação do fluxo magnético. Nessas duas situações, eu tenho a variação do fluxo magnético e aonde tem a variação do fluxo magnético, eu tenho a corrente, né? Então, é isso que eu quero. Quer dizer, não é tão difícil, né? Porque você pode simplesmente aplicar, galerinha, para resolver isso aqui. Eu falei demais, né?
tentei fazer meio que uma revisãozinha, mas se você fosse resolver objetivamente, você leu. Aí, beleza, agora vamos responder. Tá valendo a partir de agora a nossa resolução. ΔS sobre ΔT. É. Repara só, ele falou pra gente a velocidade no texto. Ele falou que a velocidade da Espira é uma velocidade constante e que ela se desloca a 0,4 metros por segundo. A gente está vendo que o ΔS é 0,8 mais 0,8, né? É o quanto ele é o quanto ele se desloca entrando no campo e é o quanto ele se desloca saindo do campo. Isso aqui vai me dar o valor do tempo, né? Então, basicamente, professor, eu podia ter colocado de cara 1,6, né, professor? Podia. Se você colocasse 1,6, né, de cara, você ia ter 1,6 e o 0,4 vai passar dividindo. O tempo passou multiplicando, 0,4 dividindo. É basicamente 16 sobre 4, né? E 16 sobre 4, quanto que é? Multiplica por 10 em cima e embaixo, galerinha. Se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, 16 sobre 4 é 4. Então, 4 segundos seria basicamente a nossa resposta final para esse item. Então, vamos ver se tem algum item que mostra aí, né, esse resultado aí. Vamos botar aqui de azulzinho, nossa caixa de seleção para resposta, né? Então, 4 segundos, letra B, né? E aí você teria resolvido satisfatoriamente a questão. Não era uma questão difícil, tá? Se você estava com tudo bem fresco na mente, acho que dava para responder. Mas assim, é claro que era necessário ter um conhecimento formado sobre o assunto para que você conseguisse ter essa resposta satisfatória, né? Caso contrário, não seria uma questão tão fácil. Mas repara que a operação, a forma de operar matematicamente é bem simples, é um ΔS sobre ΔT, a famosa equação da velocidade, né? Para movimentos com velocidade constante. Bom, com base nas informações e na figura precedente, determine em volts a força eletromotriz induzida no fio condutor. Multiplique o resultado encontrado por 1000. Bom, então ele quer a força eletromotriz. A força eletromotriz vem justamente daqui, galerinha, da equação de Faraday, né? Que a gente tá vendo aí, ó. Então, vamos tentar descrever essa equação aí. Ó, o que está acontecendo então? A força eletromotriz, ela é gerada graças à variação do fluxo no tempo. Essa aqui é a lei de Faraday, né? Então, o que acontece, garinha? A variação do fluxo. O fluxo varia em razão de quem? Em razão da área, professor. Então, repara, como é que eu calculo o fluxo? A variação do fluxo é o fluxo final menos o fluxo inicial, né? Isso aqui dividido pelo tempo. Só que o fluxo, né, final e inicial, galerinha, eu poderia reescrever ele da seguinte forma. Quem é o fluxo inicial e final? Bom, é B vezes A, beleza? Só e o cosseno lá? Bom, o cosseno lá, galinha, vai dar 1, né? Cosseno de zero, porque é paralelo ali, né? Então vai dar 1. Paralelo assim, né? O vetor área, né? É paralelo ali ao campo. Então vai dar 1. E aí vai ficar só B vezes A, tá? Então, B vezes A final menos B vezes A inicial. Repara, galerinha, que o campo ele é constante, então ele é igual tanto no início quanto no final. E aí eu vou ter uma equação bastante conhecida aí, tá, galerinha? Vou desenrolar uma equação bastante conhecida. B é constante, então não preciso me preocupar com ele. Eu vou me preocupar só em fazer a subtração das áreas, né? Coloco então o B em evidência. Só que o que é a área, galerinha? Bom, é a área do retângulo, é base vezes altura, né? Então bastava fazer base vezes altura. Então, vai fazer base vezes altura, mas dá uma olhada aqui. Quem que é a base, professor? Essa aqui, 0,8, né? Essa aqui é a base. Essa base eu posso chamar, galera, assim, ó, de S e aqui de L, tá? A largura. Então, base vezes altura, né? Então, vou fazer aqui, ó, L vezes S menos L vezes S0. O L, tanto no início quanto no final, é o mesmo, é a mesma largura. A espira não muda de largura, muda? Então, como a espira não muda de largura, não preciso me preocupar com a largura. Inclusive, se você quiser colocá-la em evidência, você pode colocar em evidência. Só aí o sinal negativo. Não se preocupe com o sinal negativo, não, porque a gente está calculando em módulo aí, beleza? Então, galinha, como é que vai ficar? B vezes o L aparece dos dois lados, sai, né? Coloque ele em evidência, fica S menos S0, né? Que é o nosso famoso ΔS, né? Que é a relação da distância com que ele vai se deslocar. E aí, B vezes L
vezes ΔS sobre ΔT. É justamente o que a gente, né, vai precisar, porque ΔS sobre ΔT é o que a gente conhece como velocidade, né? Afinal, Garinha, a distância S com que ele vai deslocar, o ΔS que ele vai realizar, a distância D aí, né? Esse 0,8 vai ser, né, justamente o deslocamento dela. Então, esse deslocamento dividido pelo tempo me dá a velocidade, chegando numa famosa equação que é B vezes V vezes L. Professor, não era BL vezes V? BLV, BVL, do jeito que você quiser, tá? Né? É BLV, professor, é boca e língua virgem, né? Eu falava assim com meus coleguinhas lá no quarto aninho, né? A gente se tratava assim. Então tá aí, ó. Beleza? A equação BVL. Você precisava ter deduzido essa equação no PAS, Garinha? Não. E talvez nem devesse, porque talvez, né, o tempo não, né, não seja né, o seu maior aliado durante a prova. Então, muito provavelmente, quando você não lembra de uma equação, tentar deduzir essa equação não é uma boa, afinal, você não vai para a prova do PAS para sair gabaritando a prova do PAS, para sair fazendo todas as questões na ordem que elas aparecem. Então, talvez, se você não soubesse essa equação, não fosse uma equação que valesse a pena responder, beleza? Agora, se você já sabia a equação, você estudou, tá fresquinho na mente, aí, meu querido, é só correr para o abraço, que era uma questão fácil, caso você lembrasse da equação. Fazer essa dedução eu não aconselho durante a prova, a não ser que você tenha tempo sobrando, que geralmente não acontece, né, queridos? Então, vamos lá. Ó, vamos ver se ele deu todo mundo? Ele deu o campo. Vamos lá no texto. Ele deu o campo, galerinha. Olha o campo aqui. O campo dele é constante, vale 0,15. Eu sei a largura, 0,25, então eu acho que eu tenho todo mundo que é necessário. 0,25, 0,4 e 0,15, não é isso? Então, eu tenho L, eu tenho V e tenho o T. Então, vamos lá. Ficou basicamente, então, 0,15, 0,4 e 0,25. Segredo, eu gosto de fazer assim, ó. 0,15 é 15 sobre 100. 0,4 é 4 sobre 10. E 0,25 é 25 sobre 100. Por quê, professor? Porque, ó, 4 vezes 25, galinha, dá 100. E aí vai ficar 15 vezes 100, né? Pera aí, vamos fazer logo uma simplificação ninja aí? Ó, esses aqui não dá 100? Só dá 100 mesmo. Então, se isso aí dá 100, meu querido, então eu já vou fazer uma simplificação ninja. Passa 100, ó, passa a faca aí, ó. 100 com 100, beleza? Então, quer dizer que esquece esse termo aí que ele já sumiu. O que sobrou aí pra gente, professor? Sobrou 15 dividido por 100 com 0, 1000. Então, 15 dividido por 1000 volts. Esse foi o resultado que a gente encontrou. Ah, professor, mas ele pediu para a gente multiplicar por 1000, né? Olha aí, ó. Ele pediu multiplique o resultado por 1000. Ah, já que ele pediu para multiplicar por 1000, meus queridos, então peraí. O resultado que eu achei foi 15 sobre 1000. Aí ele pediu para eu ir lá e multiplicar por 1000, então eu vou multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, o que vai acontecer? Cancela 1000 com 1000. E quanto é que vai dar o resultado? Vai dar 0,15. Centena, dezena e unidade. Então, você tinha que marcar aí 0,15 no caderno de resposta. Bacana? Então, aqui nem eu falei. Se você sabia a equação, responde rápido. Se você não sabia, talvez não valesse a pena gastar ali, né, o seu tempo tentando encontrar qual era a equação adequada, beleza? Então tá aí. Os alunos têm bastante dificuldade quando vão fazer esses itens aí, né, nas monitorias e coisa e tal, porque não é o conteúdo mais abordado nas provas de vestibulares aí afora, beleza? Então é isso. Vamos lá, vamos seguir nossas resoluções, vamos continuar falando aí de eletromagnetismo, só que agora nós vamos falar aí do PAS 3 de 2018, né? Deixa eu dar aquela molhada na garganta, aquela molhada na palavra, né? Então, gostinho de vitória, gostinho de campeão, hein? Ô, papai, mais um ano o Flamengo se consagrando aí como campeão da Copa. Ó, vamos lá. A figura 1 ilustra as linhas de força de um campo elétrico uniforme, no interior de um capacitor de placas planas e paralelas, em que os pontos A e B estão em um plano imaginário
paralelo às placas. A figura 2 mostra as linhas de força de um campo magnético uniforme gerado por um par de ímãs. Bom, olha só. Item de número 171 diz, para a gente julgar os itens. Na situação da figura 2, uma carga elétrica pontual negativa lançada na direção paralela às linhas de força será desviada para baixo pela força magnética. Então, olhando para a situação 2, meus queridos, olha só, vamos colocar uma partícula eletrizada, imagina que seja aí uma partícula positiva, né? Essa partícula positiva, galerinha, repara só, ela vai sofrer ação da força magnética? Depende. Depende de quem, professor? Depende da direção em que ela vai ser lançada. Ele fala que esse lançamento é paralelo. Isso quer dizer o seguinte, galerinha, que a velocidade está na mesma direção das linhas de força. Então, né, isso é um lançamento paralelo. Olha o que você sabe sobre força magnética, né? Atuando em partículas carregadas. Força magnética é que a carga da partícula, né, é eletrizada, né, ela está eletrizada com uma carga Q, vezes a velocidade dela, vezes B, vezes seno, né, do ângulo entre a velocidade e o campo, tá? Então, esse seno é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. E qual que é o ângulo aí, professor? Eles são paralelos. Então, esse ângulo aí, meus queridos, é de 0 graus, tá? Professor, mas seno de 0 é 0, professor. Pois então, se seno de 0 é 0, eu estou lhe dizendo aí, ó, estou lhe dizendo que isso aqui é 0. E se isso aí é 0, quer dizer que a força magnética é nula. Não há força magnética atuando sobre a partícula carregada. E, portanto, ela vai simplesmente continuar o seu movimento em linha reta, movimento retilíneo uniforme, né? De acordo com a lei, com a primeira lei de Newton, lei da inércia, todo corpo tende a permanecer no seu estado de movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Como essa força magnética não atua, a partícula vai continuar se movendo em linha reta. Bacana? Portanto, esse item ele está errado. Não vai ter desvio, ok? Ela não será desviada. Ela não será, ok? Então, item de número 172 diz o seguinte: a força elétrica não realiza trabalho quando o elétron é deslocado dos pontos A e B da figura 1. Então, figura 1, campo elétrico, né? Eu deveria estar respondendo isso aqui lá na parte de eletrostática, mas teu professor não colocou no lugar certo, né? Eu devia ter copiado um item, deixado um item no eletromagnetismo e outro item na eletrostática, porque isso aqui é questão de eletrostática, meu querido. Mas vamos lá. Vamos responder mesmo assim, obviamente, né? Tá aqui, a gente tá aqui para responder. Ó, ele falou que se eu levar uma carga elétrica, por exemplo, que seja positiva do ponto A em direção ao ponto B, ele diz que o trabalho para isso, né, realizado pela força elétrica será 0. E é isso aí mesmo, galerinha. Por quê, professor? Porque A e B, eles estão na mesma superfície equipotencial. Não sei se tu lembra, mas isso aqui é uma superfície equipotencial, né? O que é uma superfície equipotencial, galerinha? É uma superfície de potencial constante, né? Superfície equipotencial. Ou seja, isso quer dizer que o potencial em A é igual ao potencial em B. E, portanto, né, não há diferença de potencial entre os pontos A e B. E como é que calcula o trabalho da força elétrica, meus queridos? Não sei se você lembra, mas o trabalho da força elétrica basicamente é Q vezes U. Só que o U vale 0 nesse caso. A gente acabou de verificar, né, que esse U aqui, ele equivale a 0, porque não há diferença de potencial e, portanto, não há trabalho. É só você lembrar que numa superfície equipotencial, a força elétrica nunca realiza trabalho, beleza? E, professor, como é que você sabe que isso é uma superfície equipotencial? Bom, eu sei por conta de uma das propriedades da superfície equipotencial. Uma das propriedades que ela tem é que, repara só, a linha de campo e a superfície equipotencial, elas sempre fazem 90 graus, tá? Então, portanto, como eu consigo verificar, né, esse ângulo reto aqui acontecendo, eu posso garantir para você
que nós temos aí uma superfície equipotencial. E não só essa aí é uma superfície equipotencial, eu tenho várias superfícies equipotenciais aí, né? Ó, eu tenho a superfície 1, eu tenho a superfície 2, eu tenho a superfície 3, eu tenho a superfície 4. Em cada uma delas eu tenho um potencial elétrico diferente. Sei lá, imagina, aqui era 10 volts, aí aqui é 8 volts, aí aqui é 7 volts, aí aqui é 6 volts, sacou? Então a voltagem em cada uma delas certamente é diferente, mas sobre uma mesma superfície eu só posso ter um mesmo potencial elétrico. E eu encontro uma superfície equipotencial quando eu vejo uma linha fazendo 90 graus com o campo elétrico. Em todos os pontos dessa linha, dessa superfície, se ela fizer 90 graus com as linhas de campo, então eu posso garantir que é uma superfície equipotencial. Bacana? Portanto, esse item está certo. Beleza? Ele não realiza trabalho. Perfeito. Era uma questão fácil, se você lembrasse aí os conteúdos de trabalho da força elétrica, superfície equipotenciais e campos uniformes. Bacana? Isso aí é bem abordado nas provas que gostam de eletrostática e o Paes fez isso em vários momentos. Bacana? Então, vamos seguir? Vamos para o próximo? Paz de 2017. Essa questãozinha aqui deu o que falar, né? A molecada falou: Meu Deus, professor, como é que eles abordam isso na prova, professor? Eu estudei tanto quando eu vi aquela questão de magnetismo, professor. Eu quis chutar todas e de repente eu lembrei que tinha um fator de correção e resolvi foi fazer nenhuma, né? Falei, meu Deus, como assim? Pelo menos uma ou duas dava pra fazer, né? Mas o pessoal se sente bastante seguro, principalmente quando ele vê um esquema assim, ó, tá? Esquisito, difícil de interpretar, né? Os alunos olham assim, esse tanto de informação, mas meu Deus, eu não sei nem o que que é aquilo. Mas vamos lá. Olha o que a questão diz. A figura acima ilustra o princípio de funcionamento de um motor elétrico, similar aos, aos que equipam bondes. Uma espira condutora retangular é presa a uma barra que passa pelo centro dos lados menores do fio. Uma corrente de 1 ampere flui na espira que gira quando submetida a um campo magnético de 0,1 Tesla, cujo sentido é indicado na figura. Ao longo da espira estão mostrados elétrons que se movem com velocidade v, no sentido horário. Na figura, a escova funciona como um meio de ligação entre a espira condutora e a fonte de alimentação, que é conectada aos terminais identificados pelas letras MN. Tendo como referência as informações apresentadas e considerando 1,6 vezes 10 na menos 19 como o valor da carga elétrica, julga os itens. Bom, Garinha, item de número 173. Na situação da figura apresentada, a corrente elétrica convencional no terminal identificado pela letra M entra, né? E sai pelo terminal identificado pela letra N. Então, vamos verificar. O que ele propõe para a gente é que entra em M e sai em N. Tá? O que ele está falando que entra ou sai? Bom, aqui ele está falando da corrente convencional. Ok? Então, vamos à figura e vamos tentar entender a figura. Estou vendo o elétron aí, o movimento do elétron. Eu sei que a corrente elétrica convencional, ela sempre está no sentido contrário, né, do movimento do elétron, porque antigamente eles não sabiam que eram os elétrons que se movimentavam, né? Eles não tinham muitos conhecimentos sobre o átomo, né? Os conhecimentos que nós temos sobre o átomo é ligeiramente recente, né? Por volta do final dos anos de 1800 e início dos anos de 1900, não é isso? Então, eu posso dizer, Garinha, que a corrente elétrica aqui, ó, ela é contrária ao movimento, né, dos elétrons, ok? Então, aqui é que eu tenho minha corrente elétrica convencional, tá? Embora nós sabemos que a corrente real é o sentido da corrente dos elétrons, a convencional, né, é o sentido contrário, seria o movimento de cargas positivas, mas nós sabemos que as cargas positivas não se movem, não é isso? Enfim, numa estrutura metálica. Isso quer dizer o seguinte: o elétron está saindo do M. Logo, a corrente convencional está entrando no M, né? Então ela entra no M. A corrente real está entrando no N, está entrando lá no N. Então, a corrente
real, a corrente convencional, perdão, né? Ela está saindo, né, da escova N. Então, entra na escova M e sai da escova N. Foi justamente o que ele falou, né? Entra na escova M e sai na escova N. Portanto, esse item está certíssimo. Eu falei, Gani, ó, dava para responder alguma coisa, pô, né? Nesse rol de questões aí que parecem ser impossíveis, né? Só de olhar para a figura, tem alguma coisa que dá para responder. A 173 dava para responder e eu diria que era uma questão fácil, só sobre o sentido da corrente elétrica, beleza? Bom, na situação da figura apresentada, o vetor fora. O vetor fora, professor. Ô diacho. Não é fora não, meus queridos. Vamos corrigir aqui, ó. É força. Deixa eu botar aqui, ó. Força. O vetor força. Ok? Não escreveu, né? Tá bom. Tá bom. Ah, se lascar também. Ó. Força. Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Faz. Então, se aproxime que você vai ver o negócio acontecer, ó. Converte em texto. Converte. Olha só. Aí vou botar uma fonte para ficar parecida. Vamos botar aí um Times New Roman. Ou será que é a Arial? Não sei, professor. Faz aí do jeito que você achar que tá certo, professor. Então deixa comigo que, né, quem sabe faz ao vivo. O professor tá parecendo que você não tá sabendo fazer, não. Mesmo, não tá? Pera aí. Eu vou meter um Arial só porque tá mais perto. Pronto. Aí vou diminuir aqui ó, o tamanho. E agora, ó, é só encaixar. Ah, papai, ninguém viu. Ninguém viu o que foi. Professor, acho que não deu certo não, viu? É, não deu não. Porque a minha borracha aí, ó. Tá vendo? Ah, se lascar, rapaz. Deixa aí fora, então. Deixa fora. Não tem problema. Você sabe que é força, tá? Não é fora, é força. Bom, enfim. Garinha, o vetor força que atua no lado inferior da espira condutora tem a direção X, chapéu, e sentido saindo da folha. Professor, não sei nem o que é a direção X, chapéu. Ah, dá uma olhada aqui. Ele traz pra gente o sistema de referência, ó. Ele fala que o eixo Z é para cima, o eixo Y é para direita e o X está saindo, né, do papel. Imagina, tu tá lendo isso na prova. Bolinha quer dizer saindo, tá? Então, bolinha quer dizer saindo. Lembra quando a gente estuda sentido do campo magnético, né, e da corrente elétrica? E a gente usa, né, o bolinha quando tá saindo. Então, repara só, Garinha, vou usar o FBI, tá? FBI, FBI, beleza? Força, campo e corrente. Corrente ou velocidade, tá? Porque para onde está a corrente está a velocidade das partículas. Então, FBI ou FBV, do jeito que você quiser. É lá da força magnética, né? Que tem essas três grandezas aí, da força magnética, F, B e V. O que que acontece, Garinha? Eles são perpendiculares entre si, não são? Então, vamos fazer, ó. O campo B tá entrando, a corrente tá para cá, então meu dedão tá apontando para o meu rosto, Garinha. Deixa eu colocar aqui, ó, na tela, né? O dedão tá apontando pro meu rosto. Agora vamos pegar aqui, ó. Eu tenho essa questão aqui no papel, tá? Essa questão tá aqui no papel, tá dizendo assim, ó, que o campo tá para frente, a corrente tá para direita, então tá saindo, né? O meu dedão tá saindo, né, do papel. Então, de fato, o meu dedão indica força, é o F de força. Então, de fato, ele tá saindo do, né, do papel. Então, eu posso dizer F, B e V, que F é a força e de fato tá saindo do papel. Portanto, esse item tá certo porque tá na direção X e a direção X é a direção saindo. Item certo, né? A direção X é justamente a direção que está saindo da folha do papel. E é aí que está a direção, né? Só você usar o que, galinha? Só você usar o FBI. Beleza? Usa o FBI, a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Pessoal, vou usar a regra do tapa. Usa a regra da mão esquerda, meu querido, tá? Se quiser usar a regra do tapa, usa também. Sei lá, o jeito que você quiser fazer. O vetor força que atua no lado direito, no lado inferior, galinha, né, da espira condutora tem módulo superior a 0,1 newtons. Então, vetor força
que atua no lado inferior da espira condutora tem um módulo de 0,1 newtons. É isso que está escrito no item, tá? 175. Então, se você não acompanhou, tá aí, ó. Lê aí. Tá vendo? Então, vetor força que atua no lado inferior da espira tem módulo igual a 0,1 newtons. Só não sei como é que faz pra isso aí. Meu querido, você sabe. Quando um campo magnético atua num condutor, como é que eu calculo? Bill, meu querido, usa Bill, é Bill que usa, né? Bora, Bill. Vamos lá, Bill. Olha só. Ó, bora, Bill. F, a força magnética num condutor, é B vezes I vezes L, né? Tem um seno aí, né, professor? Tem um seno aí também, tem um seno de θ aí, né? Enfim, que nesse caso aí a gente não vai precisar se preocupar, né? Porque vão ser, né, perpendiculares, aí esse θ aí vai ser 1, né? Seno de θ, perdão, vai dar 1 e tal, não vamos nos importar muito com isso aí. Mas o que interessa é que eu vou usar o Bill. O Bora Bill, galerinha. Pera aí, professor. Mas para usar o Bora Bill, eu tenho que saber o B. Será que ele deu B? Ele deu. Olha o B aqui. 0,1 Tesla. Professor, mas eu tenho que saber a corrente. Ele deu. Ele falou que é de 1 ampere. Então eu tenho um B e tenho um I. Falta quem? Falta o L. Professor, ele deu L também. Ele falou que é 0,3. Ah, bicho, sem vergonha. Pois é, galera. Então, ó, como, né, o sentido da velocidade das partículas ali no campo, né, eles são perpendiculares ali, né? Vamos botar aí que eu poderia reduzir isso aqui de tal maneira que o seno de θ ia dar 1, né? Para o ângulo de 90 graus, para uma situação em que esses dois são perpendiculares, né? E aí, o que eu preciso usar aqui é só o Bill. Só que ele falou para mim que o campo magnético é de 0,1 Tesla e a corrente é 1 ampere. E o comprimento aí do condutor é 0, né, no caso da espira, é 0,3. Então, o meu cálculo é esse aqui, ó. Né? Inclusive, se você quiser, você pode fazer o seguinte. 1 sobre 10, 1, 3 sobre 10. Aí a força magnética vai dar 1 vezes 3, 3, 10 vezes 10, 100. Então, vai dar 0,03 ou, né, 3 vezes 10 na menos 2, tá? Newtons, tá? Se você quiser tirar a potência de 10, 0,03 newtons, ok? Deixa eu tirar essa cara da frente aí dos cálculos, beleza? Então, 0,03 newtons, esse seria o cálculo aí, beleza? E ele falou pra gente que seria superior a 0,1, errado. Não é superior, né? Nós encontramos 0,03 newtons, é inferior, portanto, esse item está errado. Bacana? Era só usar o Bill, meus queridos, usar o Bill. Mas é difícil, professor, de interpretar aí, né? O L e tal, realmente, galerinha. Se fosse um fio condutor reto, era muito mais simples de fazer, né? Uma leitura rápida e objetiva. Então, aqui, a contextualização era um pouco mais complicada, beleza? Mas vamos lá. 176. A quantidade de elétrons que fluem por segundo na espira condutora é superior a 10 na 18. Bom, ele quer saber, portanto, a quantidade de elétrons. Garinha, e ele falou que é por segundo. Então, eu tenho que saber que a corrente, isso tu sabe, né? A corrente é a quantidade de carga dividido pelo tempo, né? Então, é a quantidade de carga por segundo. Só que no lugar de carga, eu posso usar N vezes E, né? Porque quantidade de carga é o quiné, né? É o quiné. Então, o que que acontece? Eu sei a corrente, vale 1. Eu sei o tempo, é por segundo, vale 1 também. Não é isso? E eu quero descobrir o quê? Quero descobrir o número de elétrons. Eu sei que a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19, né? 1,6 vezes 10 na menos 19. O que que eu faço, professor? Passe esse 1,6 vezes 10 na menos 19 dividindo. Então, vai ficar 1, que é dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, igual a n. Não é isso? Só que 1 dividido por 1,6 é 0,625, né?
Aí esse 10 na menos 19 eu posso passar lá para cima, invertendo o sinal do expoente, fica 10 na mais 19. E colocando, né, de preferência aí em notação científica, o que nós encontramos é ando uma casa para a direita, tomo 1 no expoente, né? No caso, perdão, subtraio 1 no expoente, né? Tô andando para a direita, não para a esquerda. Aí vai ficar 6,25 vezes 10 na 18 elétrons, né? Que N é o número de partículas em excesso. Ele perguntou se é maior que 1 vezes 10 na 18. O N é maior que 1 vezes 10 na 18? Essa é a pergunta dele. É maior que 1 vezes 10 na 18? É sim, professor. É bem maior, é 6,25. Então, esse item está certo. É superior. Bacana? Então, esse item aí é certo. Show de bola? Então, vamos para a próxima, 177. O módulo do torque resultante no eixo de giro da espira condutora é proporcional à área do retângulo que representa a espira? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Por quê, professor? Porque, meu querido, é só tu usar a Bia. Mete a Bia na jogada, você já meteu o Bill. O Bill é no fio condutor, né? Então, eu vou usar a Bia também. Quando eu tenho Inspira, eu tenho área, não tenho? E quando eu tenho torque, eu tenho Bia. É, o torque é proporcional à Bia, né, professor? É. Como assim, professor? Torque é proporcional à Bia? Quem é que você tá, porque tá falando o quê, professor? Tá ficando doido, professor? Não, meu querido, eu vou te mostrar. Torque, você deve ter aprendido lá na primeira série do ensino médio. Torque era força vezes distância vezes seno do ângulo entre o braço e a alavanca, né? É, enfim, e a força, né? Quando o braço, a alavanca e a força, eles são perpendiculares, esse seno, né, vai dar 1 para o ângulo de 90 graus. Aí eu posso simplesmente usar que o torque seria simplesmente força vezes distância. Só que a força aqui, garinha, que atua é a força magnética. Aí eu tenho meu torque magnético. Então, meu torque magnético, quem é a força magnética? Num condutor? É o Bill. É o Bill. Então, a força magnética no condutor, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Estilo azul, né? E aí eu vou pintar esse carinha aqui, ó, de azul, força magnética, é o Bill, é verdade. Mas quem que é essa bendita distância aí, professor? D. Essa distância D é a distância entre a força, né, e o eixo de rotação. Ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Então dá uma olhada aqui, ó. O eixo de rotação, galinha, tá aqui. Aqui está o meu eixo de rotação O, né? Então aqui a gente tem o eixo de rotação O. E repara que daqui para cá nós temos uma distância que ele chama de R, tá? Então essa distância é a distância entre o ponto de aplicação da força, né, e o eixo de rotação, né? Se eu fosse pegar a parte inferior da espira, seria essa distância aqui. Por quê? Porque atua aqui, garinha, uma força magnética. Ela está atuando bem aqui. Só que essa força magnética aqui, ela está saindo do papel, né? Essa aqui, minha força magnética, né? Então, enquanto aqui tem uma força saindo, do outro lado vai ter uma força entrando, né? Para fazer ela girar. Enfim, esse meu torque, galinha, é justamente a grandeza responsável por produzir o giro na espira. Então, quem faz essa espira girar aí é o torque magnético. Bacana? E ela fica girando, é um motor elétrico, tá? Então você tem essa espira retangular e ela fica girando em torno desse eixo aí, tá? Essa espira retangular, é isso que está acontecendo aí, tá? Então essa espira ela fica girando em torno de um eixo, tá? E aí isso acontece em razão do torque, né? O torque, né, faz esse negócio girar aí, bacana? E o torque tem a ver com o quê? O torque tem a ver com o quê, garinha? Ó, se aqui é o eixo de rotação, né? O torque tem a ver com essa distância aqui, ó. A distância, por quê? Porque a força aplica aqui. Então é a distância vezes a distância do eixo de rotação, né? Onde está o meu dedo. Imagina que meu celular estava preso aqui, né? E ele estava girando em torno desse eixo de rotação aí, beleza? Então, né, de uma forma bem rápida, simplória falando, seria basicamente isso, tá? Então, quer dizer que esse R ali, né?
seria aquela distância D, tá? Então, vou colocar aqui, seria o R. Bacana? Só que dá uma olhada aqui, garinha. Se tu pegar essa largura da espira e multiplicar pelo R, tu vai encontrar uma área, não vai encontrar uma área? Vai, professor, vai encontrar uma área. Tanto em cima quanto embaixo, porque eu vou ter um torque em cima e um torque embaixo, né? O torque resultante, inclusive, vai ser a soma desses torques, tá? Mas no final das contas, né? Então eu vou ter um torque embaixo aí, por exemplo, se eu quiser calcular esse torque embaixo aí, por exemplo, eu vou perceber que ele gera aquela área ali, né? Aquela área por quê? Porque a largura vezes a altura nos dá o que a gente chama, né, de área. E aí, olha como é que vai ficar o torque, garinha. O torque magnético vai ficar B vezes I vezes A. Equação da Bia. Então, a Bia, ela é a responsável por fazer torque. O Bill é responsável por fazer a força. A Bia faz o torque. Então, é ou não é proporcional à área da espira? Com toda certeza. Quanto maior a área, maior o torque. É só tu pensar aqui, garinha. Ó. Se a área for maior, o que que acontece? Essa distância aqui tende a aumentar. Se essa distância D aumenta, né, o torque aumenta, porque olha lá o torque, né? Quanto maior o D em relação à força, né, maior o torque, beleza? O D é a distância entre o ponto de aplicação da força, onde a força vai ser aplicada, né? Imagina que a força esteja sendo aplicada bem aqui agora, né, em relação ao eixo de rotação. Então, essa distância entre esses dois é o que a gente chama de torque. Bacana? Bom, então item certíssimo. E para acabar, o fluxo de vetor campo magnético através da espira condutora será máximo quando a espira estiver com os lados menores paralelos ao eixo X. Os lados menores paralelos ao eixo X, professor, não entendi nada, professor. Então vamos tentar entender. Vamos tentar entender. O eixo X é aquele eixo que está saindo do plano do papel. E ele está falando que os lados menores, né, a largura ali, né, o R, ele vai ficar paralelo ao eixo X. Então, aqui, ó, tá me inspira. Joga para mim aqui, ó. Que tá me inspira. Ela tava deitada assim, não tava? O eixo X tá assim, ó, tá para cima. O X tá para cima. Ela falou que os lados menores, ó, esse aqui é o lado maior. Esse aqui é o lado maior. Esse aqui é o lado menor, né? Ele falou que o lado menor ele vai ficar paralelo, né? Paralelo ao eixo X, paralelo. É isso que está acontecendo. Então, a minha espira está nessa direção aqui, beleza? E repara que o campo magnético, né? Vamos botar aqui. É paralelo ao eixo X, né? Os lados menores paralelo ao eixo X, é isso mesmo. E o eixo X, né? Tava saindo, ok. Então, é isso que aconteceu. Aí ele falou, né, que quando isso acontece, dá uma olhada, né? Quando ele tá assim, o lado menor paralelo ao eixo X, tá? Então tá saindo do plano do papel, aqui, ó. Vou botar aqui, saindo do plano do papel. Volta em mim. Então, ó, o papel tá aqui, tô vendo a questão, tá aqui na minha mão, tá? Ó, questão na minha mão. Aí eu deitei aqui, beleza? A minha espira tava deitada assim. O eixo X é saindo do papel, não é? Aí a minha espira, ela girou. Minha espira girou. Agora ela tá na direção do eixo X, tá saindo do papel, tá? O lado menor tá na direção de sair do papel. Repara que o eixo não, perdão, o campo magnético, ele tá assim, ó, na direção Z. Tá vendo? O campo magnético tá na direção Z. Então, o campo magnético, ele tá fazendo quantos graus né, com a área da espira? O campo magnético tá fazendo quantos graus? O campo magnético, ele tá paralelo à espira. Pois é. Nessa situação, o fluxo magnético é máximo ou é mínimo? Você lembra disso? Ou você não lembra? Se você não lembra, vem comigo. Ó, fluxo magnético. Nós temos essas situações aí, tá? Essas são as situações possíveis. 3 situações aí. Quando que eu tenho fluxo magnético mínimo? Eu tenho um fluxo magnético mínimo quando o vetor área, N, o vetor área, ele é perpendicular ao campo. Esse aqui é o campo. Então, quando ele fizer 90 graus com o campo, o fluxo vai ser nulo, beleza? Por quê, professor? Né? Porque o cosseno de 90 é zero.
tá? Na equação, não sei se você lembra, o fluxo é BA cosseno de θ. E vai ser BA cosseno de zero. Cosseno de 90, perdão, cosseno de 90 é zero. Então vai zerar o fluxo. Então nessa situação, esse aqui é o mínimo. É nulo. Show de bola? Agora, e professor, peraí. E se o N, o vetor área, for paralelo ao campo magnético? Ah, aí ele é máximo. Ele é máximo. Por quê, professor? Porque todas as linhas de campo aqui, ó, estão, né, passando por aqui e eu estou tendo, vamos dizer assim, o melhor aproveitamento desse campo magnético. Enquanto aqui não, ó. Aqui ele bate aqui no metal, né? Bate no metal e tal, né? Quase não aproveita a área, né? Em que ele está passando e coisa e tal. Então a gente tem o menor aproveitamento do fluxo magnético. Enquanto aqui, né? Ele até atravessa a área aí, mas, né, esse fluxo não é mínimo nem máximo, né? Ele é um fluxo intermediário, né? Então quer dizer que essas são as situações limítrofes aí, né? Máximo e mínimo para o campo magnético. E na situação em que ele propõe, galerinha, repara só, é justamente o caso B. Qual que é o caso B, galerinha? O caso B é o seguinte, ó. O caso B é o seguinte. Agora a posição da minha espira é essa, né? Aqui é o eixo X e o eixo Z em que se encontra o campo é esse aqui, ó. Então, o eixo Z em que se encontra o campo está assim. O campo está perpendicular ao vetor área, perdão, está perpendicular à área e, portanto, paralelo ao vetor área, né? Que o vetor área está na mesma direção, né? O vetor área sai da área. O vetor área faz 90 graus com a área. Quando o vetor área ele é paralelo ao campo, ao vetor campo, às linhas de campo, né? Vamos dizer assim, então o campo é máximo. Repara, o vetor área ele é sempre perpendicular à área, tá, galerinha? O vetor área ele é sempre perpendicular à área. Aí ele pode fazer um ângulo com o campo, né? Ou ele pode fazer um ângulo de 0 graus com o campo, ou ele pode fazer um ângulo de 90 graus com o campo. Quando o ângulo é de 90 graus é mínimo, quando o ângulo é de 0 graus é máximo. Bacana? Então é isso que está acontecendo. Portanto, na situação que ele está propondo aí, eu tenho o campo máximo. Então, será máximo? Será máximo. É isso aí. Bacana? Uma leitura óbvia, professor, não é uma leitura óbvia, tá? Uma leitura difícil de fazer, porque é uma leitura tridimensional. Então, eu tenho uma figura planificada, ele coloca um eixo de referência aí, né? Fala a direção em que se encontra o campo e coisa e tal, né? E a força. E eu tenho que ter uma visão tridimensional do que está acontecendo, né? Então, tem que fazer uma leitura interessante do que foi, do que ocorreu, um entendimento contextualizado do que está acontecendo, uma visão espacial de tudo que está acontecendo. Portanto, não seria um item fácil, não teria nenhum problema você pular esse item caso ficasse inseguro, beleza? Afinal, no paz ficou inseguro, você pula, galerinha. E é isso, ó. Muitas vezes o teu professor não trabalha torque, tá? No campo magnético, porque não é um conteúdo que costuma cair muito, tá? Vai cair se cair motor elétrico e coisa e tal. Caso não caia motor elétrico e coisa e tal, muito difícil que seja abordado a ideia do torque, tá? Então é muito comum que os professores não trabalhem aí torque magnético, beleza? Então era a equação da Bia. Então lembra, esse é o macete para você lembrar do torque. Bill é para lembrar da força, né, em condutores. Bill a gente sempre trabalha, então é muito difícil que algum professor não tenha trabalhado essa parte do magnetismo com vocês, beleza? Então é isso. Tenha uma leitura estratégica da prova, faça aqueles itens que realmente vale a pena, que a gente consegue fazer com uma certa velocidade e até facilidade para evitar ser pego pelo fator de correção. E aqui, né, nesse rol de itens finais aqui, tinha algumas questões que talvez não fossem interessantes fazer, a não ser que você já conhecesse essas equações, tivesse uma maturidade interessante com o conteúdo, beleza? É isso. Um forte abraço para vocês. Se você gostou aí, né, dessa iniciativa, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Se você ficar com dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. E se você tiver vergonha de perguntar aí no público, nos comentários, você pode me mandar lá no Instagram um direct, que eu vou tentar te responder o mais rápido possível, beleza? Um forte abraço, meus queridos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.